Vamos começar pelo que salta aos olhos, assim, né? Que é publicidade, comunicação, né? Você falou um tempo atrás que falou assim, pô, o romantismo da publicidade dos anos 70, 60, 70 acabou. Não existe mais esse mundo. E por que que a publicidade não é mais esse romantismo dos anos 60, 70? Bom, vamos lá, Celso. Contar um pouquinho a retrospectiva, né, da indústria da comunicação, da propaganda, enfim, porque tudo caminha juntos, né? É, os grandes empreendedores dessa área, né, foram, sem dúvida nenhuma, o Walt Disney, né, no início do século, né, o Walt Disney nasceu em 1928, é, Ted Turner, né, dono da Turner, hoje é Time Warner, né, é, o Sumner Redstone, um outro velhinho que fundou a Viacom, né? Ele fundou a Paramount, depois a MTV, depois fez a VH1, depois fez a Nickelodeon para criançada. E um senhor de 82 anos de idade criou esse conglomerado hoje maravilhoso. Que bacana. É, então, você vê, o próprio Walt Disney criou um pouco esse romantismo do negócio, né? O Walt Disney Uhum. era um cartunista, né? Desenhava, um diretor de arte, né? Vamos dizer assim, criava os personagens. O primeiro que ele fez foi o Winnie the Pooh, né, o ursinho. Uhum. A editora roubou dele o ursinho, ficou pobre, né, pela primeira vez. E depois inventou de criar um ratinho, né, bigodudo, porque Nova York é a cidade que tem mais rato no mundo, em torno de 3 ratos por habitante. Ah, daí veio a E inspiração? daí veio a inspiração de criar, Ah, falou, olha, como em Nova York tem mais rato do que ser humano, eu vou criar um rato humanizado, não né, sabia com dessa bigode inspiração. grande e tal. E criou lá o rato e deu o nome dele de Mickey Mouse e virou o que virou a história, né? Depois, em 1953, a primeira imagem colorida em cores na televisão mundial foi na ABC com o desenho do Mickey Mouse, Uhum. né, feito pelo Walt Disney. Ah, Então, é, esse romantismo veio lá desde 1950, né, é, juntando um pouco a arte, né, o é. desenho, depois o desenho foi parar na televisão, as agências na década de 50 e 60. Eu não era nascido, evidentemente, mas eu sei da história porque meu pai também foi diretor de arte de grandes agências de propaganda. Ah, é? Então, Já vem do sangue? vem do sangue. Então, eu ouvia lá desde criança, desde os 3, 4 anos de idade, um pouco desse mercado. Então, Celso, na década de 50 e 60, que não existia televisão no Brasil ainda, certo? Uhum. A televisão estava sendo inaugurada nos Estados Unidos, em 53, mas no Brasil só tinha rádio. É. Rádio, jornal, enfim. A mídia tradicional offline. E as agências de propaganda na década de 50 e 60 criavam anúncios, né? Aham. Anúncios para Colgate, para Unilever, para, enfim, o ursinho do Pompom, né? Com Uhum. Protex, protege o neném, É, cobertores Paraíba, enfim, essas é. coisas na década de 50 e 60 que fizeram muito sucesso. Sei. É, como o rádio era muito famoso na época, né? Porque não havia televisão, É, as radionovelas, né, é. eram feitas no rádio, E forte no Brasil, né? No muito Brasil forte, com uma audiência continental, né? enorme. Todo mundo acompanhava a novela pelo rádio, né? É, É, Então as agências de propaganda criavam muita campanha para rádio, para mídia impressa, né, spot é, de rádio, com bons locutores da época como você, enfim, que é. trabalha com tecnologia, tem uma boa voz. Eh, então era um romantismo, né, muito grande no Brasil. E aí as grandes agências da época de 50, 60, tinha lá a Denison Propaganda, a Metro 3, a Uhum. Multi Propaganda, que era uma agência americana, eh enfim, tinha a Norton Publicidade e tantas outras, né. O Boni, por exemplo, da Globo, É. nasceu na Denison. O Boni era diretor de RTV, de rádio e televisão, Ah, é? de uma agência de propaganda quando nasceu a televisão. Então o Boni nasceu na publicidade depois que ele foi para a TV Globo, para a televisão, e hoje é sócio e dono da TV Vanguarda no Vale do Paraíba. É. Boni pai, né? Boni pai, não Boni o pai, Boninho, não tô o Boninho. falando do pai, do É. Boni, que fez acho que 90 anos agora, semana passada, Ah, é? inclusive. É. Que é uma sumidade, um poço de inteligência nessa área de comunicação, Sim. televisão e tal. Então, como eu estava dizendo, na década de 50 e 60, tinha muito esse romantismo, né? Aham. De, É. de, de fazer campanha para rádio, impresso. Depois, quando veio a televisão, se eu não me engano, na década de 70, eu acho que a Copa do Mundo do México foi a primeira imagem transmitida na televisão brasileira. Sim. Graças a Deus que o Brasil foi campeão do mundo, né? Foi. Pela terceira vez, em É. 70.
no estádio de Guadalajara contra a Itália. Essa foi a primeira imagem, né, da Copa do Mundo em televisor brasileiro. Televisor Telefunken, né, aquele seletor, não tinha nem controle remoto na época, a pessoa tinha que tirar a bunda do sofá, desculpa a expressão, para mudar o canal. Então era um exercício físico, né? Tem que levantar toda hora para Imagina hoje, mudar hein, o seletor. imagina hoje, Paulo, hoje, 1.200 canais, exatamente. Tem que levantar. Aí você levanta, vai de lá, exato. Não, eu quero mudar para Netflix, agora eu quero mudar para o Max, para o Disney Plus, imagina. Talvez tirar o controle remoto e virar academia. Desculpa. Já faz o exercício do dia, de manhã. Fecha o parênteses, ou à noite. desculpa. Bom, mas aí, com o nascimento da televisão na década de 70, né, que foi um marco muito importante, as agências começaram a criar materiais eletrônicos para televisão, né? Então, aí surgiram os grandes diretores de arte que fizeram cinema, né? Conhecia como filmar, big close-up, plano americano, né? Aí mudou a linguagem da publicidade brasileira. E aí surgiram novas agências, como a DPZ, né? Que é o ícone hoje da propaganda, nasceu lá na década de 70, no centro de São Paulo. Já tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos, o DUP e o Z, né, fizeram lá um negócio e começaram a criar para televisão. Eles tinham a Metro 3, que só fazia mídia impressa e para rádio. Com o nascimento da televisão na década de 70, transformaram em DPZ, e a DPZ virou um ícone, né, de sucesso à brasileira, né, uma agência genuinamente brasileira, que agora no século XXI foi vendida por grupo Publicis, multinacional francesa e tal. Primeira grande, o início da publicidade forte mesmo é quando na década de 70 com televisão. Exatamente. Aí as agências ficaram muito mais importantes. Exatamente. Aí as agências começaram a valorizar o criativo, que entendia de televisão, de peça eletrônica, né, fazer storyboard. Né, o comercial de 30 segundos era feito no papel, né? Não tinha computador, não tinha nada para você desenhar um comercial de televisão com imagem, você tinha que desenhar no papel. Então os diretores de arte, na época, eram muito valorizados, porque tinha que desenhar com aquela caneta Pilot grossa no papel Schweller, que era um papel americano, uma cartolina alemã, chamado papel Schweller. Que tinha lá, né, todo o brilho e tal, para fazer os storyboards, quadro a quadro, cena a cena. Então, eu vi o meu pai fazendo noites afora, fazendo comercial de televisão para Colgate, para Unilever, para grandes marcas, tudo no papel, né? Ó, a ideia do comercial é essa aqui, ó, tá tudo na cartolina, no papel Schweller. Então era interessantíssimo, uma fase muito romântica, e na década de 70 e 80 que nasceram aí os grandes criativos, né, publicitários, enfim, o Roberto Medina lá pela Artplan, quando nasceu a Artplan, o Fábio, que era da FNASCA, que nasceu dentro da Artplan, outro grande criativo, aí nasceu o Washington Oliveto, nasceu Nizam Guanais, o próprio DPZ, né, o Petit Zaragoza, que já eram monstros, né, na época. Então, o Ercílio, que trabalhou em grandes agências. Isso aí, década de 70, 80, 70, 90? Década de 60 a 90, mais 60, ou menos. 90. Né? Então, essa época teve grandes criativos, né, que impulsionaram o negócio para frente, e aí contrataram, né, toda a sua equipe de criação, vieram a segunda grande leva de grandes criativos no Brasil, né, o Washington Oliveto, Nizam Guanais, Neil Ferreira, o Fábio da FNASCA, enfim, eu não posso ser injusto aqui porque são vários de primeira linha aí, né, Celso Loduca, que depois o Marcelo Serpa, evidentemente, da UMA BBDO, e aí foram nascendo, né, vários novos criativos. E essa é a fase que você chama de mais romântica. Mais romântica, e que ainda tinha esse romantismo, né, de estar criando para televisão. Não existia Google, não tinha YouTube, não tinha Facebook. Então, majoritariamente se criava campanhas para televisão. Né? Aí, na década de 90, veio a televisão por assinatura, que eu inaugurei MTV em 90, depois TV por assinatura em 91. E isso também estimulou a criatividade nas agências, porque os criativos das agências não estavam mais criando somente para 13 canais abertos, né? Como era a TV linear, convencional, e passaram a criar para 40, 50 canais de televisão, né? Ou seja, disseminando a sua peça criativa eletrônica para vários canais de televisão. Então,
Aí o negócio pegou tração, Que né? legal Com a, isso. com a, com a criação valorizada, a grande parte desses criativos se tornaram gestores de agência, É. se tornaram sócios, né? Ficaram sócios com multinacionais de fora do grupo WPP, Omnicom, Publicis, Havas e tantos outros, Dentsu, que são os 5 maiores grupos de publicidade do mundo. A publicidade no mundo está na mão desses 5 que eu falei aí. E ficaram sócios, e aí o negócio deslanchou, Que andou. época de ouro, Época né? de ouro, todos ficaram ricos, Ca- milionários, compraram casa na Baleia, Olha que em beleza. Juqueí, Que no bacana. Havaí, na Côte d'Azur e por aí É, afora.